Eu sou Leila Donari e esse é meu podcast Todo Mundo Pode Entrar, um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Hoje nós temos uma pauta diferente. Nós vamos falar sobre racismo, nós vamos falar sobre questões sociais, nós vamos falar sobre o que uma pessoa, para chegar em uma profissão elitizada, precisa passar aí, enfrentando muitos preconceitos, muitas questões sociais nessa nossa sociedade que estruturalmente é racista. E, enfim, mas que chegou ao topo. Eu vou receber aqui hoje um médico que é negro e que vem aí de uma vida social, uma condição social desfavorecida. Antes de começar, eu queria me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, eu tô com o cabelo levemente ondulado, preto, comprido meu cabelo. Eu tenho a sobrancelha preta bem marcada, eu tô levemente maquiada, eu tô usando um brinco. Ele é uma esfera e é bem grudado na orelha. Eu estou com uma camisa estampada. Ela tem o fundo verde, ela é estampada de bolinhas pretas. E atrás de mim tem uma parede cinza bem escuro. Ao meu lado, umas flores, um verde, assim, como se fosse uma folhagem. A minha lateral também temos uma estante bem decorada. E ao centro tem uma TV com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar, bem ao centro. Antes de receber o meu convidado e ele se audiodescrever, eu queria falar sobre algumas coisas aqui. Gente, falar sobre racismo nunca é algo confortável e pode ser muito desconfortável. No entanto, existe uma importância imensa de nós trazermos para a consciência assuntos que são desconfortáveis, porque é só trazendo esses assuntos que a gente consegue mudar. E de antemão eu quero pedir desculpas, porque eu sou uma mulher branca e do alto dos meus privilégios eu tô aqui trazendo essa pauta social e racial de situações que eu nunca vivi. Mas a importância de nós olharmos para isso, porque quando a minha filha chegou, eu tenho uma filha que eu adotei com 9 anos. E a minha filha é uma criança negra da pele clara. Só que ela tem traços negroides, ela tem um cabelo bem crespo. E quando eu vi a minha filha sofrer racismo pela primeira vez, e eu nem entendia que aquilo era racismo, porque na minha ignorância eu nem via a minha filha como uma pessoa negra. Entende? Como a gente precisa se desconstruir de coisas que a gente acredita, porque a gente acha que a pessoa negra é só aquela pessoa que tem a pele escura, aquele negro retinto. Não, existem afrodescendentes, e inclusive o nosso convidado vai falar sobre isso. O IBGE, ele tem uma classificação. Talvez a hora que vocês olhem para o meu convidado, vocês vão pensar assim, mas ele nem é uma pessoa preta. Né? Porque a gente tem essa mania de querer saber quem é preto ou não. Gente, eu fui me tocar para esses assuntos uma vez que eu estava numa aula e tinha uma mulher muito parecida com a minha filha e ela falou assim nessa aula. E eu me descobri sendo uma mulher negra aos 20 e poucos anos. E ela tinha sofrido a vida inteira com um cabelo crespo e ela nem sabia por que ela sofria. Aquilo me fez parar pra pensar. Falei, gente, quando a minha filha fala pra mim que as pessoas estão chamando ela de cabelo de bombril na escola, ou quando ela fala que estão chamando ela de nomes muito pejorativos que eu não vou falar aqui, é isso, a minha filha, na verdade, ela não tá sofrendo bullying, ela tá sofrendo racismo. Então eu fui estudar sobre isso e eu tô nesses estudos há muito pouco tempo, 3, 4 anos. Então, assim, eu sou uma leiga ainda, então eu já peço desculpas aqui de antemão se eu sei que nós todos somos racistas em potencial, nós brancos somos, sim, e admitir que somos racistas em potencial é o primeiro passo para a mudança, para que nós consigamos chegar no nível de construir uma sociedade antirracista. E aí, eu trouxe uns dados aqui, antes de começar esse podcast.
O Brasil foi o país que mais recebeu escravizados. O mesmo inventário, organizado por um grande estudo, registrou que 4,86 milhões de negros desembarcaram oficialmente no país em meados de 1880. Acreditem se quiser, na Europa toda, desembarcaram 8.800. Pensa só, no Brasil, 4.800.000. Na Europa, 8.800. Olha a diferença. O Brasil, ele foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Gente, começou a abolição da escravidão muitos anos antes do Brasil conseguir da Lei Áurea ser aprovada e abolir os escravos. E quando essa Lei Áurea ela foi assinada, aqueles que foram libertos, que na época eram mais de 700 mil pessoas, eles saíram das fazendas sem nenhum apoio do governo. E o que aconteceu, gente? A gente tem reflexo disso até hoje em dia. Aquelas pessoas, elas foram libertas, mas não foram, porque elas saíram sem apoio. E hoje, a situação marginalizada que muitas pessoas negras vivem no Brasil ainda é reflexo de tudo isso que o nosso país viveu. E nós temos uma dívida eterna com essas pessoas. Nós, quando eu digo somos nós brancos, temos uma dívida eterna com essas pessoas. E é por isso que hoje essa é a nossa pauta e o meu convidado é o Sávio. Sávio, muito, muito obrigada pelo convite. Eu chamei vários médicos para estarem aqui hoje. Não que eu conheça vários, tá? Mas o Sávio foi essa pessoa que aceitou. Então eu queria pedir para você se apresentar. O Sávio é médico, faz residência em endoscopia. Eu vou pedir para ele fazer a audiodescrição dele pra gente começar a falar sobre a sua infância. Pode ser audiodescrever, Sávio? Prazer é todo meu, fico muito lisonjeado desse convite e parabenizar pelo espaço que vocês estão abrindo, né, por estar abordando essas pautas que são tão necessárias na nossa sociedade hoje, mas que muita gente acaba fechando os olhos, né, porque é muito mais simples. Meu nome é Sávio Aparecido Melo da Silva, né, eu sou um homem negro, de cor parda, tenho um cabelo escuro, preto, né? Curto. Tô vestindo uma camisa branca e tenho 1,79 m, quase 1,80 m. Acho que é isso. É isso. Olha só, a gente já começa esse podcast com informações. O Sávio se audiodescreveu como uma pessoa negra da cor parda. Muitas pessoas não sabem que a cor parda, ela é são de pessoas que são afrodescendentes. Explica isso aí, Sávio, pra gente. Então, como você mesmo comentou no início, né, o IBGE, ele caracteriza, né, o afrodescendente como negro, né? Então, todos aqueles que têm origens, traços afrodescendentes, eles são negros. Dentro desse rol, né, dentro dessa classificação, denominação, a gente tem os pretos, né, que tem uma cor de pele mais escura. Aqueles que têm uma cor de pele mais clara são denominados pardos. E aí já houve também várias outras denominações, mameluco, mulato, enfim, mestiço, né? Então tudo isso é uma miscigenação que a gente tem, né, no nosso país. Inclusive os pardos também, né, acredita-se alguns estudiosos que também tem um pouco de origem dos indígenas do nosso país, né? Legal a gente esclarecer isso, porque vira uma confusão, né? Principalmente quando, às vezes, uma pessoa branca que não entende nada disso vê uma pessoa parda que tem direito, por exemplo, a cotas se candidatando, né, sabe? Exatamente. E aí fala, mas nem negro é... Gente, olha só, não é só a cor da pele que caracteriza uma pessoa negra. Isso também é importante a gente falar, né? No caso da minha filha, ela tem traços negroides. Então, nariz,
corpo, várias outras, cabelo, né? O cabelo é um simbolismo muito importante da população afrodescendente. E a cor da pele, que às vezes nessa mistura, né? No seu caso, você tem mãe preta e pai preto, né? Também, exatamente. Então, assim, às vezes nessa mistura a pele sai um pouco mais clara, às vezes a pele sai um pouco mais escura, enfim. Mas existem diversas maneiras, né? De ser uma pessoa preta. Então, a gente não pode julgar. E da pessoa se entender também, né, Sávio? Porque, assim, eu conheço, por exemplo, pessoas que são afrodescendentes que não se assumem como, né? E a gente não tá aqui pra julgar ninguém, não é esse o nosso papel. Mas a partir do momento que aquela pessoa se enxerga, porque quando você se enxerga, você enxerga as suas origens. É muito importante que nós possamos respeitar essas pessoas. E a gente só vai conseguir respeitar quando a gente conhece, de fato, né, o que é e o que acontece. Mas vamos lá. Me conta da sua infância. Como é que foi a sua infância, Sávio? Me conta tudo. Eu quero saber tudo. Quero saber da sua história. Bom, então assim, eu venho de uma família bem humilde, né? Minha mãe cortou cana até acho que 8 meses da minha gestação, né? Então minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, de trabalho braçal, né? Estudou até a 5ª série, 4ª série. E meu pai vem também de uma família de 9 irmãos, né? Começou a trabalhar muito cedo. Também trabalhou por muito tempo na roça. Depois, assim, quando eu nasci, a gente foi para uma fazenda. A gente começou a trabalhar lá nessa fazenda, né? Meus pais, no caso, eu era muito pequeno. Então, a minha infância eu vivi mais em um contexto rural. Isso foi muito importante, né? Eu morava maior parte do tempo ali. Eu ficava sozinho, então acho que eu desenvolvi muita criatividade. Eu sempre fui uma criança que na escola me dava muito bem, tanto com a parte de estudos também, quanto com a parte de esportes, de teatro. Então eu sempre gostei muito de estar ativo, participando, né? Tirando boas notas também, e não me contentava com pouco. Isso desde pequeno, desde pequeno, né? E meus pais, apesar de não ter estudo, meu pai também estudou até a 6ª série. Daí depois, já mais velho, ele concluiu o ensino médio, né? No EJA lá, e tudo mais. Eles, apesar de não terem estudo, minha família, ninguém, né? Tanto os meus tios, ninguém tinha faculdade, nada disso. Mas eles não queriam pra mim, né? Aquela realidade que eles viviam. Porque apesar de ser um trabalho digno, eu, graças a Deus, posso dizer que nunca passei fome, né? Apesar de não ter luxo na minha casa. Sempre foi tudo muito regrado, mas nunca passei fome, graças, né, aos meus pais e a esse trabalho braçal que sustenta o nosso Brasil até hoje, né? Legal a gente falar isso, né? Por que essa pauta ela é super importante? Porque não é comum pessoas que vêm ou de uma classe social mais baixa ou sendo pessoas negras que assumem normalmente esse trabalho de subserviência, né, na nossa sociedade, alcançarem profissões que são consideradas elitizadas, né, como a profissão de médico. E aí eles falavam assim pra mim, olha, a gente não tem condições de pagar uma escola particular, de pagar uma faculdade futuramente, mas o que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer para que você consiga, né, se formar em uma universidade. Então, desde criança, eu tenho essa memória dos meus pais falando pra mim que eu precisava fazer uma faculdade para que eu tivesse uma condição de vida um pouco melhor, né? A gente sabe que a faculdade, né? Perdão, o mundo hoje, o capitalismo em si, ele paga pelo resultado, né? Não é pelo seu suor, não é pelo suor que escorre. Então, o trabalho braçal, ele não é valorizado como trabalho intelectual, porque o resultado é diferente. Então, isso meus pais sempre colocaram na minha cabeça. Nunca impuseram nenhuma profissão A ou B, né? Tanto que eu gostava muito de desenhar quando era criança também. Meu pai tinha esse hábito de desenhar e eu adquiri também. Minha mãe achava até que eu ia ser arquiteto. E aí, no ensino médio, né, eu já tinha voltado para o Paraná, moramos um tempo em São Paulo, tinha voltado para o Paraná. No ensino médio eu assisti um filme que me motivou bastante, que chama Mãos Talentosas. Ah, eu amo! É com o Cuba Gooding Jr. Exatamente. Sim, já fica a dica aí. Um gente, filme maravilhoso. Assistam esse filme que ele é maravilhoso. Que é um homem negro, né? Acho que é Ben Carson o nome dele.
que ele é um neurocirurgião e ele faz, né, a primeira cirurgia de gêmeos siameses, que são aqueles gêmeos que são unidos, né, por alguma parte do corpo. No caso dele, né, eram gêmeos unidos pela cabeça, né? E até então, sempre que era feita a cirurgia, um dos gêmeos acabava morrendo. E ele foi o primeiro cirurgião que conseguiu fazer uma cirurgia, né, onde ele conseguiu separar os dois gêmeos e os dois sobreviveram. Só que o filme, isso é só um detalhe do filme, porque na verdade ele aborda toda a história dele, né? Um negro de família super humilde, a mãe dele não tinha nenhuma instrução, ela era analfabeta, porém ela não mostrava, não deixava ele saber disso, né? E aí ele passou por várias dificuldades e, enfim, se tornou um dos maiores neurocirurgiões do mundo, né? Do Johns Hopkins, que é um dos melhores hospitais do mundo. Então, esse filme eu falei, poxa, eu tenho condição de chegar lá, né? E a área biológicas, né, da saúde era algo que eu gostava também bastante. Eu falei, eu posso conseguir. Com quantos anos você... Eu acho que eu tinha por volta dos 14, 15 anos. Uhum. Nessa época eu trabalhava num posto de gasolina, com 15 anos, né? Nem podia trabalhar em posto de gasolina. Mas eu trabalhava num posto de gasolina. E você trabalhava de dia e estudava? Eu estudava de dia e trabalhava... Eu saía da escola, né? E ia pro posto. Aí eu trabalhava das 6 da tarde até as 9 da noite no posto de gasolina. E aí, lá eu ganhava um dinheirinho. Foi quando eu comecei a pagar um curso de inglês, porque eu já havia essa necessidade também, né? De me aperfeiçoar nessa parte. Sabia que na época... Para você entrar no curso de medicina, você precisava falar inglês ou fazer uma prova de inglês. Isso já limita muito, porque, gente, quem estudou em escola pública sabe. Você aprende o verbo to be, olha lá, né? Exatamente. Então, assim... A porta já vai ficando mais já vai estreitando. Ali. Graças a Deus, eles depois modificaram, inclusive com o sistema de cotas e tal. A UEL foi e modificou, né, a matéria específica. Então, do inglês passou a ser sociologia. Que aí facilita muito. Fora que cria, né, muito mais instrução, criticidade, consciência, né, através da sociologia. Então, enfim, tava no posto. E aí eu lembro muito bem que um dia a dona do posto chegou e aí me perguntou, né, se eu ia estudar, se eu ia fazer alguma faculdade. Eu falei que ia fazer medicina. Aí ela olhou pra mim e falou, medicina? Ah, entendi, tá bom. Então, meu filho também quer ser médico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Simplesmente ela ignorou. Ela falou, cara, você não sabe o que você tá falando, né? Vai entrar em medicina como, né? Por eu ser, né, um frentista de posto. E porque, né, no caso, ela foi extremamente preconceituosa, muito, né? Você não tem essa capacidade, mas também... A sociedade, aquela mulher, né, que branca, representa a sociedade, aquela mulher branca, que é a sociedade, sim, né, que faz parte, não dá as possibilidades, né, para que permite. Você... Pensa, ela era dona do posto, ela poderia ter falado, nossa, jura que você quer ser médico? Me conta mais sobre esse seu desejo. Sim. Será que eu posso te ajudar em algum momento, né? Será que, de repente... Pô, eu tenho um posto de gasolina, será que eu não posso pagar um inglês pra esse cara? Será que eu não posso oferecer, né? Exato. Então, olha a diferença, né, de olhar. Então, eu, assim, acho que é uma das coisas mais marcantes. Eu nunca esqueço essa cena, né, de que ela fez, assim, meio que não deu a mínima para o que eu tinha falado. E acho que aquilo lá foi mais um combustível para falar, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, né? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar. Eu saí do posto de gasolina, porque não tinha como estudar e continuar no posto. Tinha juntado um dinheirinho. E aí, comecei a fazer cursinho. Na época, meus pais conseguiram pagar um cursinho popular daqui de Londrina, que
Acho que é o cursinho mais acessível daqui de Londrina. E eu fazia o seguinte, eu estudava de manhã, daí nessa época eu tinha me mudado para estudar de manhã, estudava de manhã, e à noite eu vinha pro cursinho. Sempre escola pública. Escola Você pública. sempre estudou Nunca em estudei escola pública. particular, sempre escola pública. Na minha cidade, que eu sou de Florestópolis, eu esqueci de falar. Nossa, é uma cidadezinha cidade daqui, pequena. bem pequenininha. É uma cidade minúscula, de 12 mil habitantes. Lá só tem uma escola. Então eu sempre estudei na mesma escola. E assim, o ensino é bem, né? Me desculpem, meus professores se esforçavam muito. Mas eu já falei isso até pra eles, inclusive. É um ensino muito diferente. Se você comparar quem veio de uma escola privada, de uma educação privada, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não dá. Então, eu precisava, né, de um a mais ali, que era o que o cursinho conseguiu me dar. Então, em 2 anos, eu estudei, que eu fiz o primeiro ano de cursinho, não passei na faculdade. No segundo ano, eu tive que fazer cursinho de novo. E aí, esses 2 anos, eu acho que eu tive que estudar equivalente a 2/3 do que eu precisava pro vestibular, vamos dizer assim. Então, foi um plano JK, né? No caso, 2 anos em 10, vamos lá. E aí, eu falei pros meus pais, falei, não dá, né, pra eu continuar estudando à noite, é muito cansativo. Eu pegava o ônibus dos estudantes lá, às 5 da tarde, chegava 1 da manhã em casa, no outro dia ia pra escola. Realmente não estava sendo produtivo. Eu falei pros meus pais assim, eu queria fazer cursinho de manhã, porque é um cursinho um pouco com mais aulas, né, um pouco mais focado para esses cursos mais difíceis de você entrar no vestibular e tudo mais. E aí minha mãe e meu pai falaram, olha, a gente não tem condição de te bancar em Londrina, né? Não dá. Eu falei, não tem problema, eu vou no ônibus da saúde, que era o ônibus que tinha na cidade. Saía de lá 4 da manhã, 5 da manhã. E eu só voltava às 7 horas da noite, quase, eu chegava em casa. Porque daí o ônibus saía de Londrina às 5 da tarde, mais ou menos, e eu chegava em casa. E aí eu fiquei uns 2 meses fazendo isso. Aí minha mãe falou, não dá. Tá insustentável isso aí, né? Eu chegava muito cansado e tudo mais. Eles falaram assim, a gente vai pra Londrina com você. E aí, nessa época, minha mãe era doméstica, né? Na casa de uns conhecidos. Ela era registrada, carteira assinada. Meu pai, inicialmente, ele, né, trabalhou com animais e tal. Depois, quando a gente veio para a cidade, ele aprendeu a profissão de pedreiro. Então, ele começou como servente, médio de obra. Meu pai é muito inteligente, uma pessoa, assim, incrível, criativa, sensacional. E aí, meu pai virou pedreiro. E meu pai estava numa construtora, né, registrado também. E eles largaram tudo. Meu Deus. Sim, largaram tudo. Cara. Me emociona, porque é uma coisa... E eles vieram pra Londrina. E aí, Londrina... É difícil falar dos meus pais. Cara, a importância, né, de uma pessoa... Que é a pessoa que você mais respeita na vida, né? Que é a sua referência, né? Te dá... Acreditar no seu sonho. Em você. Gente, era um sonho quase... muito distante, sim, né? Era um sonho, sabe? Uma pessoa, né? Que tinha uma mãe doméstica, um pai pedreiro, que estudou a vida inteira numa escola pública, que queria ser médico, né? Muitos pais olham e falam, meu Deus, meu filho, né? Como é que eu vou apoiar isso, né? Muitos pais iriam matar o sonho ali. Exato. Isso é uma realidade que eu já vi. De pais que quando o filho fala que quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser... Não, você tem que ser alguma profissão menos favorecida na sociedade. Isso eu já vi, inclusive, convivência próxima. Mas meus pais nunca limitaram meu sonho. Pelo contrário, eles incentivavam. Eles não tinham a mínima noção do que era passar no vestibular, a dificuldade disso. Eles não sabiam nada. Só que eles honraram a palavra deles lá atrás. Que eles falaram assim, a gente não tem dinheiro pra pagar uma faculdade, mas a gente vai fazer de tudo pra você entrar numa universidade. E eles fizeram de tudo, né? Até mais. Nossa. E aí a gente veio pra Londrina. Meu pai conseguiu um emprego... Obrigada, um lencinho, foi importante. Meu pai conseguiu um emprego na casa da minha tia, que morava em Rolândia, inicialmente. Aham. E aí...
Ele começou a fazer uma obra lá e assim tudo começou. E minha mãe é de empregada aqui, conseguiu um emprego em um jornal aqui de Londrina. Um jornal bem conhecido daqui de Londrina. E no jornal, minha mãe é uma pessoa querida, amável, mãezona, coruja, né? E ela criou várias amizades nesse jornal que ela leva até hoje. E todo mundo torcendo por mim, porque daí sabia da história, né, e tal. E o que eu acho mais maluco nessa história toda é que meus pais não vieram depois que eu passei. Eles vieram antes. Sim, eles deixaram tudo por uma possibilidade baixa, né? Mas eles acreditavam em mim, né? No meu potencial. Isso é essencial, né? A importância de um filho ter um suporte, né? Muitas vezes. Principalmente quem vem de uma situação menos privilegiada, né? O pai, a mãe tem que acreditar no seu filho. Né? Sim. E aí eles vieram e minha mãe, o pessoal, todo mundo apoiando e tal. E aí eu, estudando firme, consegui passar, graças a Deus. Nossa, passei em 2015. não, consegui passar não, conta com detalhes desse momento. Né? Como é que foi? Não, você estudou 2 anos? Foi, eu fiz um ano de cursinho junto com o ensino médio, né, na época. Mas não dava pra eu conseguir estudar, porque tinha escola e tinha cursinho. Aí o segundo ano eu fiquei aqui em Londrina. Inicialmente, a gente tinha até uma ideia, né? Vamos pegar uma casa meio próxima do cursinho, porque daí você vai de bicicleta pro cursinho e economiza na passagem do ano. Só que um aluguel no centro é improvável, né? Não dá. A gente foi morar num bairro daqui de Londrina, morar no Leonor. No bairro Leonor. E aí eu pegava o ônibus, que depois consegui isenção e tal, né? Tinha a questão do... E aí... estudava, chegava em casa, estudava o dia todo, final de semana também. Tinha sempre... Eu sempre priorizei também um tempo de descanso, então sábado à tarde fazia algumas coisas e domingo eu dedicava para descansar, até para recuperar as energias. Mas durante a semana era bem intenso. E aí estudando firme, pegando firme, e aí, graças a Deus, né? Passei por cotas de escola pública. Ah, né? Legal falar isso. Passei por cotas de escola pública. Que eu vejo que é algo, assim, que também é uma dívida do nosso governo. Exato. Porque nós temos uma carga tributária que é das maiores do mundo. É equivalente a país de primeiro mundo. Porém, a nossa educação não é de primeiro mundo. Sim. Então, as cotas de escola pública, depois a gente vai abordar as cotas raciais também, mas as cotas de escola pública, para mim, são essenciais como uma ponte que possibilita hoje um jovem que vem, né, de escola pública, que não teve os mesmos benefícios de alguém que veio de uma escola privada, conseguir ter acesso a uma universidade de qualidade. Porque, graças a Deus, ainda as universidades estaduais e federais são de qualidade, de muita qualidade. Nossa, acho super importante a gente já entrar nessa pauta das cotas. Porque aqui fala uma mulher branca, né, privilegiada. Nós somos privilegiados no momento do nosso nascimento ali, né? Nascemos brancos, já temos privilégios. E esse é um fato, né? E as portas para nós... elas são muito mais largas, porque as portas para pessoas pretas, pessoas pobres, é uma porta muito mais estreita. Muito mais. E as cotas, hoje, como eu vejo tudo isso? Então, eu fui daquela época em que eu não entendi o que era cotas e eu falava, não, isso é preconceito. Preconceito com os outros. Gente, isso, eu tenho vergonha de quem eu fui um dia, né? Que bom que eu evoluí. E hoje eu entendo que é isso. É uma dívida eterna, né? As cotas, elas são uma reparação mínima. Gente, a gente precisa de muito mais, tá? E agora a gente tem cotas, inclusive, para pessoas com deficiência também. Então, assim, é algo de extrema importância. Como é que você quer que a pessoa, por meritocracia, né? Que muitas pessoas defendem, né? Defendem. Cara, é simples, é só você pensar o seguinte: o seu filho que tem possibilidades, né, de estudar em escolas boas, de ter acesso a cursos, né? Hoje eu vejo a minha filha estuda numa escola particular, tem acesso a vários cursos extra escola, né? Quantas
Quantas pessoas tem o que minha filha tem no Brasil hoje? 5%, eu acho, tá? E tô aqui sendo honesta e sincera e totalmente é assim que eu sou. Eu sei que o privilégio que Bia tem hoje é de 5% das pessoas do Brasil. Com certeza. E aí, como é que você quer que uma pessoa que não tem acesso a nada disso concorra de igual para igual com uma pessoa que tem acesso a tudo isso? Gente, Não dá. simplesmente não dá. É a mesma coisa você pensar numa corrida de 100 metros. Só que a pessoa que tem acesso, ela começa no ponto 80. São 100 metros de corrida. E a pessoa que não tem acesso, ela começa na linha lá de partida. Cara, essa pessoa que tá na linha de partida, ela nunca vai conseguir, a não ser que ela seja um Bolt, né? Bolt, daí tem gente que fala, não, mas tem gente que consegue. Realmente, tem gente que consegue, mas... A minoria. Muito minoria, né? Então, assim, a importância da gente entender as cotas como de fato elas são, né? Tendo essa consciência que é um mínimo de reparação às nossas questões sociais, às nossas questões raciais, né? Sim. Então, hoje eu entendo muito dessa forma e fico pensando... Quão ignorante eu fui a não olhar. Eu tive uma aula de branquitude e negritude. Eu saí daquela aula, assim... Meu Deus, quem eu acho que eu sou, né, pra falar... Eu lembro que antes dessa aula teve uma situação de crime lá nos Estados Unidos e eu botei lá uma hashtag, não sei o quê. Falei, gente, eu sou uma pessoa racista em potencial e eu tô aqui fingindo que eu não sou, né? Então, assim, como é importante a gente tomar consciência disso tudo pra combater, de fato, né, essas questões. E muita gente acha que, assim, o cara fez escola pública, ele não vai ter capacidade de ser um bom médico depois. Porque ele não tá preparado igual uma pessoa que, né, fez escola particular. Então, se eu tô dando uma, digamos assim, facilitando o acesso dele à escola, à universidade, eu posso estar preparando um mau profissional. E aí? E Fala, aí que eu digo que isso falar? aí é a pior mentira, a maior mentira do universo, né? Então, quem vem de escola pública tem total potencial de se tornar uma pessoa boa. Eu, assim, eu era a faculdade de 80 alunos, né? Na minha turma tinha 80 alunos, só na minha turma. E eu sempre estive entre os 3 primeiros da turma. Então, assim... Ai, adoro! Então, assim, isso é uma coisa que não fez diferença nenhuma, né? Então, você impedir que uma pessoa acesse uma universidade por conta do que ela viveu no passado, por conta da cor da pele dela, você tá justamente, né, matando um sonho, matando... E a pessoa tem um futuro e a pessoa tem total potencial de ser um profissional excelente. Isso aí não muda em nada depois. Não muda em nada. Gente, que importante isso, assim, sabe? Porque eu penso que isso vale não só para universidades, isso vale para empresa. Então, vamos supor, hoje uma empresa multinacional, ela coloca lá que ela tá abrindo vaga de contratação. E aí ela coloca que a pessoa precisa estudar na FGV. Quantas pessoas pretas estudam na FGV? Ou seja, já matou ali uma porcentagem enorme das pessoas que poderiam entrar e serem presas. Aí ela precisa falar inglês, francês, espanhol e sei lá, turco. Pronto, entendeu? Quantas pessoas tiveram... Essas empresas continuam contratando só elite. Por quê? Porque qual a diferença, talvez, ter estudado nessa faculdade em si? Qual a diferença de falar tantas línguas? Será que não é possível que essa pessoa aprenda ao longo do processo? Não é? Ao invés de exigir, permitir, né? Dar o acesso né? Eu lembro que aconteceu um caso assim na faculdade e uma vez eu contestei ela era a diretora, né? A representante, digamos assim, do colegiado de medicina. Ela era presidente do colegiado, era uma médica doutora. E eu falei da questão do inglês, que eu não tinha inglês fluente. E ela falou que era exigência do curso de medicina você saber inglês. Eu falei, mas eu venho de um contexto, né? Não dá pra vocês exigirem isso de mim, né? Pelo contrário, eu acho que aqui tem que ser um lugar pra gente
crescer junto, aprender. Então, é bem complicado. São vários degraus aí, vários leões que a gente tem que ir matando, né, nessa etapa. E o que você se lembra, assim, fora essa questão do inglês, que mais preconceito você sente que sofreu, ou por conta da sua condição social mesmo, ou por conta de ter passado por cotas, ou por conta de racismo? O que você consegue se lembrar, assim? Eu acho que foram mais esses episódios, né, que eu comentei antes de entrar na faculdade. Depois é nítido que as pessoas, elas não acreditam em você. Quem acredita em você é quem tá com você no seu dia a dia. Eu acho que é isso que você tem que também se apoiar. Se a gente ficar, às vezes, se vitimizando, porque ninguém acredita em mim, você não vai chegar a lugar algum. Então, a sociedade, ela não vai achar que você é capaz, que você tem potencial. É uma minoria da sociedade que vai achar isso. Então, você vai ter que brigar contra e acreditar em si, né? Eu acho que eu costumo dizer que a gente só chega até onde o nosso sonho vai. Se você não sonha, se você não... E assim, a gente hoje em dia tem muito vitimismo, isso me incomoda. Eu sou negro, eu vim de uma família humilde, mas, cara, eu não me considero uma vítima. Não, eu tenho total capacidade de lutar, de ir pra cima, de enfrentar, né? E isso, sabe isso que você tá falando, né? Você não se coloca nesse papel de vítima. Sabe, fazendo assim uma breve leitura, né? Eu não conheço sua vida, enfim, mas você não acha que tem muito a ver com o que os seus pais foram pra você? Com certeza. Eles nunca deixaram eu me pôr no papel de vítima. Sim. Pelo contrário, eles queriam que eu fosse protagonista, né? E eu sou, graças a Deus, hoje, protagonista da minha história. Ainda tenho muito, né, a crescer. Tenho vários objetivos, vários sonhos. Nossa. Mas eu não me coloco na maré e deixo que ela me leve. Não, eu tô lá, eu tô remando, luta, né? Eu tô no barco e eu que tô remando. Você sabe que tem uma frase que eu não gosto, sabe? Mas que às vezes ela se aplica, sabe? Que é aquela coisa que o oprimido às vezes vira opressor sem querer ser opressor. Então, às vezes, a família sofreu tanto, sabe? Já recebeu tantos nãos, a vida já foi tão difícil. Aquelas pessoas foram tão oprimidas que, sem querer, elas acabam oprimindo os seus filhos, os sonhos, né, daquela criança. Olha, não adianta, você não vai conseguir, você pode tentar. Então, assim, isso é triste, mas acontece. E eu consigo até entender. Exato. Dá pra entender. Eu consigo até entender, porque é sempre uma luta, né? É um ciclo, né? E ele vai se perpetuando. Se alguém não quebrar esse ciclo, ele dura gerações. É o status quo, né? Ele dura gerações. Ele vai seguindo. Se não, alguém não parar e falar, não, poxa, eu sou capaz, eu consigo fazer diferente, eu consigo ser diferente. Cara, você segue. Eu tiro isso os meus amigos, o pessoal da minha escola, tá todo mundo ainda no trabalho. Todo mundo não, né? Não tô querendo generalizar, mas a maioria ainda trabalho braçal, que era a realidade dos meus pais. Porque eu vim de um contexto, né, mais delicado, né, mais humilde. E é a realidade da maioria. Então, se uma pessoa não para e pensa, às vezes por ela mesma ou por alguém que fala, não, você é capaz, você pode, ela vai perpetuar aquilo ali. Exatamente. Infelizmente, isso acontece. E é por isso que essa dívida, quando a gente fala lá da escravidão, né? Sim. Que essas pessoas, elas foram libertas, mas não foram, né? Não tiveram nada. Subsídio, apoio. Isso é muito interessante, porque você comentou, né? Mais de quase 5 milhões de escravos. Sim. 1888, Lei Áurea, ninguém é mais escravo. Os donos de fazenda, eles não queriam os escravos. Eles não falaram, eu vou pagar um preto? Eu vou pagar um negro? Né? E na época tinha diferença de preto e negro. Preto era o bonzinho. O negro era o negro fujão, né? Ah, legal você falar isso. Negro tinha uma conotação negativa, né? E o preto não, o preto era o bom, né? E hoje as pessoas se perguntam muito, pode chamar de preto, pode chamar de negro? Fala isso aí. É muito relativo, né? Então, assim, existem várias denominações, né? Vários significados, acho que melhor dizendo. Então, se você for ver da maneira demográfica, o negro é o afrodescendente e dentro do negro tem o pardo e o preto. Agora, existem pessoas que se autodenominam
pretas, mesmo de cor branca, às vezes de cor mais clara, mas por ter traços. Então, eu acho que não tem certo e errado. No Brasil pode, No Brasil né? pode. Eu acho chamar de o que preto, você, de negro, o que você né? não pode é falar seu preto com conotação negativa. Isso é coisa de preto. Isso. Isso. Direto a gente ouve isso. Né, tinha que ser preto. Agora, gente, como a gente... Isso acho que a gente entra também naquela questão de às vezes, um próprio preto fala isso para outro preto. Então, o racismo, ele também tá entre os negros. Sim. O racismo, ele tá incutido na nossa sociedade. Então, é importante que, claro, o negro tome um protagonismo nessa história, porque, né, nós fomos os mais prejudicados. Porém, a gente tem que entender que isso tá, né, disseminado na nossa sociedade. De maneira, muitas vezes, até a pessoa faz de forma inconsciente. Sim, né? Ela age com preconceito. Eu falo que às vezes a gente tem umas frases, né, que a gente nem pensa o que é. Esses dias, gente, eu sou uma defensora, né, de uma sociedade anticapacitista. Tô aprendendo muito sobre essa questão do racismo, de sermos antirracistas, porque existe uma diferença em você não ser racista, mas de você ser uma pessoa antirracista. Então não basta você só não ter o preconceito, você precisa combater o preconceito, né? Precisa ser ativo, né? Exato. Inclusive, hoje de manhã, antes de começar esse podcast, eu tava vendo, será que eu vou lembrar o nome? De uma situação, de um ataque homofóbico que aconteceu no Rio de Janeiro, recentemente, com um ator e por um médico. Ele foi atacado por um médico, eles tinham saído juntos, né? Ele era gay, esse ator, eu esqueci o nome dele, vê se você acha aí. Ator que sofreu homofobia. E aí, por que eu tô contando essa história? Eles estavam no prédio desse médico, então eles ficaram juntos. E na hora de ir embora, esse médico resolveu espancar esse ator. Nossa. Gente, Vitor Meiniel, exatamente, esse ator. Procurem aí pra vocês verem. E aí, o mais chocante de tudo isso é a atitude do porteiro. Sério, pra mim é chocante. O porteiro tá aqui, ó. Tá tudo acontecendo ali ao lado. O porteiro, ele não levanta da cadeira. Ele não levanta, ele assiste aquela cena de espancamento e ele não faz absolutamente nada. Na hora que o cara termina de espancar o Vitor, ele sai, vai pra academia, o médico. E aí o porteiro levanta, dá uma olhada, vê se tem sangue no chão e sai. Então fica, né? E isso, você quer ser o porteiro? Né? Ou você quer ser uma pessoa anti-homofóbica, antirracista, anticapacitista, combatendo de verdade, de frente, né? Todas essas questões. Gente, porque quando o direito de uma pessoa é violado, sabe? O direito de toda uma sociedade é. Então, assim, a gente precisa tomar um posicionamento de fato de que nós precisamos conviver com a diversidade e aceitar todas essas diferentes, né, pessoas, porque poderia ser o seu filho ali. Sem dúvida. Não é? Então, eu fico muito, assim, perplexa ainda de pessoas que querem agredir o outro, seja por uma orientação sexual, pela cor da pele, por uma deficiência. Até quando nós vamos ver Vítors e tantas outras pessoas autistas em salas de aula sendo agredidos por professores e pessoas pretas tendo que passar por situações extremamente constrangedoras? Até quando, né? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Acho que é um trabalho de formiguinha, né? Não vai se mudar da noite pro dia. Eu acho que algumas políticas já estão sendo implantadas, né? Inclusive a política de cotas raciais, né? Porque voltando àquela questão de que o negro, quando saiu, né? Quando foi ali a Lei Áurea, eles foram jogados, né? E foram para a periferia. Não sei se todos sabem, mas muitos imigrantes, né? Que vieram da Europa, vieram para trabalhar. Então, italianos, holandeses. Quando eles chegavam aqui, eles ganhavam terra, ganhavam dinheiro, ganhavam animais. E os negros que estavam aqui
acabaram indo para a periferia, né? E aí depois aconteceram várias leis, né? Leis que proibiam que negros entrassem em escolas, proibiam até a própria capoeira na rua, né? Não podia ter um aglomerado de negros, e era proibido. Então, várias coisas que aos poucos foram acontecendo e que foram fazendo com que hoje, quando a gente pega uma estatística de crime, né, a porcentagem de negros é muito maior. Aí a pessoa olha aquilo e acha que não, é simplesmente uma coincidência ou, sei lá, um acaso. Exato. Gente, isso vem desde 1500, aqui vem acontecendo, né? Exato. Então é uma coisa que... Por isso que as pessoas precisam entender por que das cotas, né, raciais. Porque a gente precisa equilibrar. O nosso país, ele precisa ser mais homogêneo nisso. Ele é homogêneo em cor. Se a gente for pegar brancos, dá quase 50% da população, negros, quase 50%. Agora, por que na escola, na universidade, isso não se... Né, também não bate. Né? Essa estatística. Exato. Não... Por que né, você pega os médicos, por exemplo, e você vai ter menos de 10% negros? Porque você olha lá, né, os ministros do STF, e tinha um negro esse dia, até um tempo atrás, se aposentou, né? Mas... Então aí você fala, exato, poxa, um país que 50%, isso não é de agora, isso é desde sempre. Então as coisas precisam melhorar. Já tem melhorado, graças a Deus. Você pega, né, as estatísticas das universidades federais, a gente já tem uma paridade 50-50 ali já de negros. Então isso já é muito positivo. Mas se você pega as faculdades privadas, é absurdo. Eu, né, fiz medicina, então a gente participava de alguns eventos que tinha as faculdades privadas. Cara, tudo é branco, a maioria. Assim, maioria eu digo... A imensa esmagadora maioria. Esmagadora maioria. Então, a gente era meio que tido como os pobrões do rolê ali. Porque a faculdade pública... Muitos negros, a gente, graças a Deus, adquiriu isso, né? A gente já tem uma representatividade legal, significativa hoje nas faculdades estaduais e públicas. Na sua sala tinha quantas pessoas? Eu não lembro de cabeça, mas de 80, eu acho que negros, eu acredito que uns 30%. Ah, legal. E as cotas datam de... Você sabe? É que agora acho que é 2012, se eu não me engano. 2012, né? Porque você sabe que na sala... Meu marido é médico também. 2008? Meu marido, ele entrou pré-cotas. Meu marido é médico também, já é formado há um tempo. E, gente... Agora, puxando aqui, 80 alunos. UEL, a mesma universidade do Sávio. Puxando aqui pela memória, eu já namorava ele, então a gente convivia muito. Eu não lembro de ter ninguém. Você vê. Nem pardo, não lembro, assim, sabe? Então, assim, a importância de realmente nós entendermos a necessidade da mudança. Sim. E a mudança, ela só vai vir se nós começarmos a entender as cotas, entendermos que não dá para as portas serem tão estreitas de RHs, por exemplo. Eu quero trazer um episódio aqui pro podcast. Inclusive, eu estou na busca por uma pessoa que entenda de RH inclusivo. Porque é isso, esses RHs, né, que é a porta de entrada dos funcionários para as empresas, eles precisam ter essa consciência que, a depender das exigências, eles nunca vão ter uma diversidade dentro daquela empresa, né? Então, a importância de nós começarmos a ampliar o olhar. E o Sábio falou uma coisa que é muito interessante. As mudanças, elas estão vindo. A custas de muita luta, né? De muito sofrimento. Não é fácil, né? Então, sem dúvida. A gente também precisa olhar para isso. Mas, se a gente for comparar 10 anos, né, atrás, 15 anos, digamos assim... Por exemplo, na medicina da UEL... Eu acho que não seria médica. Se eu tivesse nascido... Eu falo, se eu tivesse nascido 20 anos atrás... Então, eu falo assim... Eu sou privilegiado também de ter nascido numa época onde a coisa já tá... Ainda longe do ideal, mas já tá um pouco melhor. Já tá caminhando. Já tá caminhando. Né? Então, a gente tem que agradecer àqueles que lutaram lá atrás e possibilitaram, né, que isso acontecesse hoje, né? E, gente, como as pessoas boas se unem. E ontem, eu falando com o Sábio, eu não conhecia pessoalmente, ele me falou assim: a minha namorada foi sua aluna. Eu, pra quem não sabe, fui professora de fisioterapia respiratória há muito tempo. E ele me mandou a foto dela. E aí eu fiquei buscando ali, porque eu tive muitos alunos, né?
E aí eu me lembrei da Giovana, né? O nome dela. A Giovana era uma aluna minha que estudava à noite. E na hora me veio, ela era minha melhor aluna. Ela era muito inteligente e eu admirava muito ela porque ela trabalhava o dia todo e estudava à noite. E tirava as melhores notas. E eu tinha alunos, né, que não trabalhavam e me davam muito trabalho. Então, pra você ver, né? E hoje eles estão aí, né, namorando. E ela, fiquei sabendo por ele que ela tá super bem fazendo mestrado. Fiquei super contente. Na área que eu dava aula. Ou seja, acho que eu plantei alguma coisa ali. Ela fala que sim. Você tem uma parte ali, né, na escolha. Que legal. E que legal isso, né? Das pessoas boas se encontrarem. Eu fiquei muito feliz. Opa. E eu queria perguntar a última coisa. Qual que é o seu sonho? Você falou que tem vários sonhos, mas assim, qual que é o seu maior sonho hoje? Como é que estão seus pais e qual que é o seu maior sonho hoje? Pois é, meus pais, assim, agora hoje, já formado há quase 3 anos, eu tô conseguindo retribuir um pouco, né, de todo esse esforço que eles fizeram por mim, né? Eles voltaram para Florestópolis, eles adoram lá, né? Gostam da cidade, são super ativos em trabalhos religiosos, sociais da igreja, que são os meus exemplos. Então eu já tô conseguindo ajudar um pouco eles. Eu tenho um desejo também de ajudar em algum projeto, de alguma forma, pessoas assim como eu, que vieram, né, de uma família mais humilde, né, menos privilegiada, a alcançarem esses sonhos. Eu tive até uma ajuda financeira, acho que não deu para contar, mas brevemente eu falei que a minha mãe trabalhava, né, em um jornal. Quando eu passei, um médico entrou em contato com o jornal e ele falou que e queria me ajudar de alguma forma. E aí ele começou a me ajudar, a contribuir. E assim, eu pretendo fazer isso também para alguém, né? Ajudar financeiramente. Às vezes acho que só dar o dinheiro, não sei se para algumas pessoas funciona. Para outras, às vezes acabam que nem tanto. Legal você falar isso, porque você só conseguiu também se sustentar no curso de medicina graças a essa ajuda desse médico. Ele me possibilitou né, não me preocupar com mais nada, só em estudar. Então, ele me ajudou até o 5º ano da faculdade. E aí, depois, ele seguiu ajudando outras pessoas também. Então, devo muito a ele. Enfim, eu acho que é por aí, né? A gente tem que... Meus pais hoje muito bem, como você perguntou. Meu sonho, eu acho que é terminar agora essa especialização, ser um bom profissional na minha área. Não tenho o sonho de ser o melhor profissional, acho que eu quero curtir minha família também, aproveitar, ajudar as pessoas com a minha história, enfim, casar, né? Vixe, mas a Giovana, casar, claro. Casar com ter filhos com a Giovana. E legal. Acho que eu tenho esse desejo de falar um pouco do que eu já aprendi, enfim. Não, olha, se você não falava, a partir de hoje vai ter que falar. A gente vai deixar aqui a rede social do Sávio, porque isso é inspirar outra. Tem noção da importância do seu papel nessa sociedade, né? Pra inspirar aquela criança que às vezes mora lá na periferia, que é preta, que é pobre e que não consegue nem sonhar, Sávio, sabe? Verdade. A importância da gente poder mostrar pra essas pessoas, pra essas crianças, pra essas famílias, olha, você pode acreditar no seu filho. Porque eu consegui, porque os meus pais acreditaram em mim, sabe? A importância disso tudo, sabe? Então, assim, qual que é o seu Instagram? Fala aqui pro pessoal. Savio.endoscopia, tá? Savio.endoscopia. Ele vai virar um excelente endoscopista. Já vou te apresentar pro meu marido ali. Opa, que ele sempre quem sabe uma parceria no futuro, certeza, né? Já quero ir nesse casamento. Vou me convidar aqui pra esse casamento. Ó, tá convidada, né? Mas é isso, eu queria muito, muito agradecer. Eu fico agradecido. A sua disponibilidade, a sua generosidade. Desde o primeiro momento em que a gente entrou em contato, você foi tão solícito. Eu sei que não é fácil falar sobre pautas que acabam expondo a gente de alguma maneira, né? Eu hoje sou uma pessoa completamente exposta e eu faço isso consciente para poder ajudar outras pessoas, né? Mas às vezes uma pessoa que não tá tão acostumada a se expor,
E, enfim, queria agradecer demais, dizer que a gente tá aqui para apoiar esses seus projetos. Que de repente bom. a gente pode encontrar pessoas para Opa! ajudarmos juntos. Aí. E é isso, eu queria deixar aqui, então, esse agradecimento enorme. Quer deixar uma frase, alguma coisa para, sei lá, algum aluno aí no futuro, que queira, alguma pessoa que queira aí caminhar para medicina? Com certeza, eu acho que, assim como eu falei aquela hora, né? O seu sonho, você só chega aonde o seu sonho te leva, né? Então, não desista de você, você é capaz. Tenha pessoas que te dê força, te fortaleçam nessa caminhada, porque sozinho você também não vai conseguir. E acredite em você que, cara, você pode ir longe, você tem total capacidade. Você nasceu para vencer. Ai, que tudo! Gente, queria fazer uma correção aqui, que a minha equipe tá me avisando, que as cotas na UEL data de 2005, né? A lei que foi depois, é isso? A lei nacional é 2012, mas a UEL já fazia desde 2005. Olha só, Olha o que UEL legal. arrasou. O UEL também foi primeira universidade, uma das primeiras do Brasil a ter cotas PCD 2022, inclusive, tá? Então o UEL tá na frente. Minha formação também é toda na UEL, já vou deixar o meu agradecimento e meu carinho aqui por todos vocês. O meu marido entrou em 2004, por isso que ele é pré-cota, eu acho, tá? Também não tô muito certa dessa informação, mas vou correr atrás. E eu queria agradecer ao Sávio, agradecer a minha equipe aqui do For You Studio, agradecer o nosso intérprete de Libras, o Gabriel, que está com a gente aqui em todos os episódios, agradecer a minha equipe do Leila Donária e dizer que programas como esse nós teremos sempre aqui. Queria pedir para você se inscrever no meu canal. Gente, aquela coisa toda de YouTube que eu nem sei direito. Deixa comentário, curte, ativa o sininho. E, enfim, a gente prepara esse programa com muito carinho para todas as pessoas, porque aqui todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode entrar. Muito, muito, muito obrigada.